Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso aqui, hoje falando de cálculo de armadura de seção transversal em forma de T. Tá? É um assunto também bem interessante, bem frequente e muitas pessoas têm muitas dúvidas aí sobre esses conceitos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, até agora considerou-se o cálculo de vigas isoladas, né, com seção retangular, mas nem sempre é isso que acontece na prática, pois em uma construção podem ocorrer lajes descarregando em vigas. Com certeza é a coisa mais frequente. Portanto, há um conjunto laje-viga resistindo aos esforços. Então, quando a laje é do tipo pré-moldada, a seção é realmente retangular. Então veja, pessoal, o que acontece muito na prática? Nós temos vigas, e até agora nós fizemos isso. Pegamos uma viga isolada e calculamos aí os esforços e tudo e tal. Só que existe uma ligação entre laje e viga, né? Você pega aí uma laje maciça, por exemplo, a laje maciça ela é concretada junto com a viga, né, vamos dizer assim, na parte superior. Então, será que essa laje não colabora para a resistência da viga? Tá? Porque eu estou pegando dois elementos, como é que eu vou separar isso na prática? Não tem como separar. Tá? Então, a gente precisa considerar os esforços resistidos pela laje aí também. Tá? A contribuição da laje para a resistência da viga, por exemplo. Tá? Porque isso é um conjunto, não tem como você separar se na prática aquilo foi construído, foi executado tudo junto. Diferentemente de uma laje pré-moldada, aí tudo bem, porque aí você vê claramente que os elementos são separados. Tá? Não há uma ligação muito forte entre os elementos. Ok? Então você há um conjunto viga-pilar resistindo aos esforços. Então esse conjunto é que a gente precisa levar em consideração. Tá? Então, se eu tiver um piso, ou seja, uma laje de concreto armado apoiada no contorno por vigas, as lajes maciças e as vigas não são independentes umas das outras. Pelo fato das estruturas de concreto serem monolíticas, a não ser que construtivamente sejam tomadas medidas para que isso não ocorra, os elementos de laje e vigas trabalham em conjunto. Tá? Vamos falar aqui de uma laje maciça, que é um elemento mais de fácil entendimento. Tá? Então, é aquilo que eu falei no slide anterior. Não tem como você separar. Como é que eu vou separar uma laje maciça de uma viga? A não ser que eu crie dispositivos para isso. Tá? Mas, no geral, a laje e viga elas trabalham em conjunto. Elas atuam em conjunto. Então, uma colabora para a resistência da outra. Tá certo? Então, essa é a ideia aí. Ah, então, quando uma viga sofre uma deformação, parte da laje adjacente a ela também se deforma, comportando-se como se fosse parte da viga, colaborando em sua resistência. Dessa forma, a viga incorpora parte da laje e sua seção deixa de ser retangular, passando a ter forma de T, ou um L invertido. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Principalmente quando a gente faz uma análise, uma modelagem, né, numérica, através de programas de computador, de cálculo estrutural, você consegue entender isso muito bem. Tá? Às vezes você tem uma viga que ela é uma laje apoiada em vigas, tá? E essa viga está com altura pequena, por exemplo. Tá? Então o que acontece? Você calcula a deformação dessa laje e a laje está tranquila, ali está dentro da norma e tal. Mas a minha viga está deformando bastante. Tá? A minha viga está deformando. Então, como a viga está deformando, a viga puxa, vamos dizer assim, a laje com ela. Então, isso é um exemplo clássico que a laje e viga trabalham juntos nesse caso. Então, na modelagem você consegue entender um pouco mais claramente esses aspectos aí, tá? Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem uma viga T ou uma viga L invertida, como nós vamos comentando aqui para frente, por conta disso, por conta dessa ligação aí. Só que vocês precisam avaliar quando que isso é possível, quando que eu posso considerar que a laje trabalha e colabora para a resistência da viga. Tá? Então nós precisamos verificar isso com calma, porque muitas vezes você está trabalhando com a viga T e não sabe. Ok? Então, ao fazer um corte transversal de um piso, composto por lajes de vigas, observa-se que o piso se compõe, na verdade, de um conjunto de vigas com a forma de um T. Mas não necessariamente isso aqui é uma viga T. Não é porque ela tem um formato de T aqui que isso vai ser uma viga T.
tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então esse tipo de seção ocorre em vigas de pavimentos de edifícios comuns, como lajes maciças ou com lajes nervuradas com a linha neutra passando pela mesa, em vigas de pontes, entre outras peças, né? Isso aqui também é um exemplo, né? Geralmente isso aqui é uma duela de ponte, né? Como fosse um painel de uma seção transversal de uma duela de ponte, tá? Geralmente se faz esse enrijecimento aqui, né? A gente chama de capitel, né? Também, né? Tem vários nomes para isso. Para dar uma enrijecida aqui na cabeça do pilar por conta do cortante, enfim, né? Tem outros aspectos também. Vamos em frente. Bom, então vamos falar dos elementos da viga aqui. Então a parte vertical da viga é chamada de nervura, é a alma da viga, vamos dizer assim. A parte horizontal a gente chama de mesa, que é composta de duas abinhas aqui, ó, duas abinhas aqui. Então a seção ela é referida dessa seguinte forma: altura, largura altura da peça, da viga, largura da seção, largura da alma, tá? Largura da mesa, que é esse BF aqui, e espessura ou altura da mesa, ok? Então, uma viga de concreto armado composta por uma nervura e duas abas só será considerada como de seção T quando a mesa e parte da alma estiverem comprimidas. Veja, como é que eu sei que uma viga trabalha com viga T ou não? Primeira coisa que vocês têm que saber é achar a profundidade da linha neutra. Saber aonde está passando a linha neutra. Se eu tiver uma peça aqui submetida a um momento positivo, porque está tracionando embaixo, comprimida em cima, e vamos supor que a linha neutra passe aqui, ó. Então toda a região comprimida, que é essa região rachurada aqui, ela está comprimida. E toda essa região aqui ela tem um formato de T. Por isso que é uma viga T. Certo? Primeira coisa é saber aonde passa a posição da linha neutra, tá certo? Então, caso contrário, dependendo do sentido de atuação do momento fletor, apenas a parte superior da mesa ou inferior da alma estarão comprimidas, essas partes têm a forma retangular. Então, nesse caso aqui, pessoal, se a linha neutra passar aqui na mesa, veja que a região comprimida é uma região retangular. Então aqui vai ser uma viga retangular. Nós vamos considerar que essa viga é uma viga retangular, mesmo ela tendo o formato de uma viga T. Tá? Então, como as regiões tracionadas de concreto não trabalham, ou seja, não colaboram na resistência, a viga será calculada como tendo seção retangular. Perfeito? Nós vamos calcular ela como se fosse uma seção retangular, ou seja, nós não vamos levar em consideração a contribuição do momento resistido pelas alas. Tá? Então fiquem atentos a isso daí, fiquem atentos aos momentos, tá? Então imagine que eu tenho a mesma viguinha aqui, a mesma viguinha, ó, e agora submetida a um momento negativo aqui. E a linha neutra passando aqui, ó. Então o que é que acontece? A região comprimida, ó, é toda essa regiãozinha aqui, tá? Então isso é viga T ou não é viga T? É viga T, por quê? Porque a região comprimida aí é a região de um formato de T. Então nós vamos considerar a contribuição das abas da mesa na rigidez da peça, na resistência da peça, tá? Como consequência, nos trechos de momentos negativos junto aos apoios, provavelmente a seção da viga será retangular, é o caso de viga abaixo de laje, pois apenas parte da alma é comprimida. Tá? Outra consequência é que no caso de momentos positivos, a viga só será considerada de seção T se a linha neutra estiver passando pela alma. Okay? Caso contrário, a região de concreto comprimida será retangular com largura igual a BF e não haverá colaboração de alma e parte da mesa que estarão tracionados. Ok? Então, isso é bem intuitivo, não tem muito o que a gente discutir.
Então, relembrando, se é momento positivo, passando aqui na mesa, eu tenho uma região comprimida aqui que é retangular, viga trabalhando como se fosse calculado como viga retangular. Passando na alma, viga trabalhando aqui como viga T. Tá? Então vamos começar a brincar com as equações. Nas situações em que a linha neutra passa pela alma, aqui ó, é possível usar os quadros para seções retangulares, aqueles KMD, toda aquela tabelinha para resolver isso daqui. Tá? A maneira que a gente vai fazer é calcular em duas etapas. Primeiro calcula-se inicialmente o momento resistido pelas abas e depois o momento restante absorvido pela nevoura. Então imagine, pessoal, que eu tenho aqui uma armadura, uma seção, formato de T, e a linha neutra passa aqui na alma. Considerando isso aqui um momento positivo, tá? Então é uma seção T, aqui eu tenho uma armadura tracionada, certo? Então vamos separar isso daqui, vamos pegar primeiro os momentos resistidos pelas abas, depois o momento resistido pela nervura, certo? Então aqui eu teria o FC1, que é a força resultante aqui na região comprimida aqui dessas abas, multiplicado aqui pelo braço de alavanca aqui, tá? Esse braço de alavanca aqui vai ser D menos HF sobre 2, tá? Daqui para cá, né, se você pegar da face superior até o eixo das armaduras, isso aqui é D. Se eu tiro H sobre 2, HF sobre 2, HF é essa alturinha aqui, né, vai ser essa distância aqui, ou seja, essa distância aqui, tá? Então, se você pegar D menos essa distânciazinha aqui, vai me dar o braço de alavanca, tá? Mais aqui o momento resistido pela alma da minha viga, tá? E no caso aqui vai ser um AS2. Mesma coisinha aqui, ó. Lembrando para vocês que como isso aqui é uma peça retangular, lembrando também que se vocês pegarem lá o diagrama da parábola retângulo, tenho que a região comprimida eu posso considerar como 0,8 de x, que no caso aqui seria o y, tá? Lembrem disso lá da última aula. Então é força vezes o braço de alavanca aqui. Então é força D menos y sobre 2y, no caso aqui seria 0,8 de x, né? E x aqui é a posição da minha linha neutra. Tranquilo? Falando mais rápido, não tem muito o que entender. Então, beleza. Não é toda a largura de laje adjacente que colabora para a resistência da viga. Então, vamos supor que eu tenho uma viga, uma laje apoiada em vigas, então quanto de laje vai colaborar para a peça aí? Quanto que de laje vai colaborar para o momento resistente da viga, tá? Então nós precisamos saber isso daí. Apenas parte da laje mais próxima à viga colabora com ela. A distribuição de tensões de compressão na parte superior da viga não é uniforme. Há uma concentração de valores na parte central. Então veja como é que há distribuições aqui na parte de cima da peça. Então, para facilitar isso daqui, tá? Veja que o diagrama ele não é uniforme na real, mas vamos admitir, vamos fazer uma simplificação de maneira que ele seja uniforme aqui e apenas esse comprimento aqui, que nós vamos chamar de largura colaborante da viga, tá? Apenas essa distância aqui é que vai colaborar com a minha peça aqui, tá? Então, mesmo que a minha laje vá para cá, eu apenas vou considerar esse comprimento aqui, ok? Largura colaborante ou largura efetiva. Então, a determinação da largura da laje que colabora com a viga é feita integrando essa áreazinha aqui, ó. Calculando aqui, integrando toda essa área, vamos fazer isso, tá? É feito integrando a distribuição de tensões na altura H e uma largura até onde as tensões tendem a zero, tá? A fim de encontrar a resultante. Então, essa resultante ela é igualada a uma outra obtida por meio de distribuição uniforme de tensões com valor igual a 0,85 de FCD, atuando na altura HF e largura BF, né? Então, veja que essa força também eu posso utilizar considerando o quê? Que é um BF
que é a largura colaborante aqui, um HF, que é a altura da minha mesa ou da laje, né? Vezes 0,85 de FCD, que vocês já sabem por que é 0,85 aqui. Então, o procedimento apresentado resulta em um cálculo complexo, não é? Bom, hoje não é nada muito complexo. Você teria que integrar aquela areazinha ali e calcular. Mas você pode facilitar isso pela norma, tá? Então a largura, o item 14.6.2.2 da nossa norma, estabelece o seguinte, que a largura colaborante BF deve ser dada pela largura da viga BW, acrescida de no máximo 10% da distância A, entre pontos de momento fletor nulo para cada lado de viga em que haja laje colaborante. Então vamos entender o que é isso aqui. Pessoal, imagine a nossa viguinha aqui, né? Uma laje apoiada em vigas aqui, tá? Então eu posso ter essa situação aqui, onde eu tenho um capitel, né? Ou uma mísula, tá? Eu posso considerar aqui são essas nomenclaturas que eu tenho que considerar, tá? E aqui é como se fosse uma viga de trecho reto, se eu não tivesse esse reforçozinho aqui, essa variação de seção aqui embaixo. Então vamos entender cada um disso daqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Então, ó, o B1, que é essa região aqui de um lado, o B1 tem que ser menor ou igual a 0,5 de B2. Quem é B2? B2 é a distância de face a face de viga, se não houver a mísula ou o capitel. Se houver o capitel, o B2 é a distância do C, do final do C até a outra face, tá? Mas para facilitar aqui o entendimento, vamos considerar uma viguinha que não tenha mísula aqui. Então o nosso B1 aqui é metade de B2, que seria a distância entre face a face de viga, certo? O B3, veja, se os vãos são iguais aqui, então seria a mesma coisa de B1, mas se não, o B3 aqui ele tem que ser menor ou igual a B4 aqui, ó. O B4 é essa distância da extremidade da laje até aqui, certo? Bom, a outra condição também para o B1, pessoal, e aí vocês vão pegar os dois menores valores aqui, é de 0,1 de A. Quem é A? A é aquela distância entre pontos de momento nulo que eu vou falar daqui a pouco, tá? E B3 também tem que ser menor que B4, B3 tem que ser menor do que 10% de A. Tá? Então vocês vão pegar os menores valores aí, ok? Então vamos lá para as nossas... o BW vocês já sabem a largura da nervura, o BA é a largura da nervura fictícia, tá? O HF é a espessura da laje, o B2 é a distância entre faces das nervuras fictícias sucessivas, tá? Então, o B1 aqui, ó, é 0,10 de A ou 0,5 de B2, vocês vão pegar os menores valores desses dois aqui, e o B3 menor do que 0,10 de A. Bom, enfim, compara, pega todos esses valores aqui. Então vamos entender o que são esses valores de A. Se vocês lembrarem lá da resistência dos materiais, é a mesma coisa disso daqui, tá? Se você calcular aqui, ó, a distância entre pontos de momento nulo, ou seja, se você calcular o diagrama de momento aqui, por exemplo, cadê a canetinha? Vai ser isso aqui, ó, tá? Vamos supor que aqui seja um carregamento distribuído aqui em cima, enfim. Então, aqui é ponto de momento nulo, aqui é ponto de momento nulo, então vai ser L, tá? Então, se eu tenho aqui uma viga com uma extremidade engastada e outra extremidade simplesmente apoiada, né? Então, vocês vão pegar lá, é o 0,75 de L, tá? Que seria essa distânciazinha aqui, ó. Ok? Se é bi engastada, né? Mesma coisa aqui,
dependendo do momento, tal, vamos supor que seja... Eita, aqui ficou muito ruim, né? Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito ruim. Tá? Então vocês já sabem aí que é a distância aí entre pontos de momento nulo. Se for vir em balanço, 2L também. Então vocês têm um valorzinho de A, ok? Então vamos calcular a armadura. Então, imaginando o primeiro caso aqui, que a linha neutra passe na mesa, então a região comprimida aqui vai ser uma região retangular, tá? Vai ser uma região retangular que está aqui. Então, como é região retangular, vocês vão calcular da mesma maneira aqui, ó, utilizando o que? KMD. Eu entro com o momento de cálculo, entro com largura BF aqui, ó, e aí eu vou trabalhar com a largura BF. Essa largura BF vocês vão ter que atender lá com aquelas prescrições que nós colocamos anteriormente lá, tá? Eu tenho o valor de D2, FCD, e aí vou calcular um KX e um KZ aí, tá certo? Calculo a área de aço aí que vocês já sabem. Bom, no caso aqui, a linha neutra passando na alma, tá? Então, se a linha neutra passa na alma, a região comprimida é isso aqui, é uma viga T. Então, eu vou precisar calcular aqui as duas seçõezinhas aqui, tá? Tanto a contribuição da mesa como a contribuição da alma aqui. Então, eu tenho um momento MD1, uma área de aço 1, e um momento M2, uma área de aço 2. Isso aqui considerando a alma, isso aqui considerando as abas da mesa. Tá? Então, o momento de cálculo total resistido aqui pela minha peça vai ser a soma de M1, que é a soma dos momentos resistidos pela mesa, pelas abas da mesa, e aqui pela nervura, certo? Então veja que eu fiz uma aqui, eu juntei, né, como se eu tivesse tirado aqui a parte da nervura. Então a largura aqui seria o que? BF menos BW. E aqui seria BW, que é o momento resistido M2. Tranquilo? Então vamos fazer continhas aqui, ó. Bom, primeiro vamos calcular o momento resistido pelas abas aqui, ó. O momento resistido pelas abas é a força vezes o braço de alavanca. Força FC1 vezes o braço de alavanca que está aqui. Eu sei que a força no concreto vai ser 0,85 de FCD vezes o quê? Vou fazer serviço de português aqui, né? Vou multiplicar por 2 para depois dividir, mas enfim. É 0,85 de FCD vezes HF vezes o quê? Duas vezes as duas abinhas aqui, ó. Se eu pegar BF menos BW e dividir por 2, se eu pegar BF menos BW e dividir por 2, eu vou achar uma de cada aba aqui. Multipliquei por 2 porque são duas abas. Enfim, não precisava ter feito isso. Eu já ia direto aqui, né? Mas enfim. Vezes o braço de alavanca que é dado por isso aqui. Então, fazendo essas continhas, eu achei que o meu M1 é dado por essa equação aqui. Tá? E aí calculo M1. Então, para eu calcular a área de aço total, é a área de aço resistido aqui pelas abas, mais a área de aço resistido pela parte retangular. Tá? Que eu vou calcular de maneira igual lá como a gente faz com viga tradicional. Tá? Então, a área de aço é a soma dessas duas áreas aqui. E aí, como eu tenho M1, né, aqui, ó, como eu já tenho M1, é a mesma coisa lá é parecido com a armadura dupla, né? Então, como eu tenho M1 aqui, eu posso calcular M2. Basta que eu faça MD menos M1, tá? Então, M2 ele vem para cá, ó. Tá certo? Tranquilo até aí? Bom, isso aqui é um detalhamento de armadura dupla, tá? Então, de armadura dupla, de viga T, ok? Então, prestem atenção nisso daí, é um assunto interessante, ok? Bom, aqui um exercício que eu sempre coloco para vocês fazerem, tá? Eu já dou o momento de cálculo aí, eu digo que a minha viga tem 8 metros de comprimento,
e eu considero ACA 50 e FCK 26 MPa. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí, pessoal, é calcular a posição da linha neutra, tá? Para saber onde está a linha neutra, tá? Você tem momento, você tem KMD. Quando você tem KMD, primeiro você considera que a seção seja toda retangular, né? Toda retangular. E aí você vai fazer as continhas aqui e vai ver se a linha neutra está na alma ou está na mesa, tá? E aí faz aquele mesmo procedimento. Precisa saber quanto que é de largura colaborante, quanto que é de se a minha linha neutra está na mesa, se está na alma, tá? E aplicar as equaçõezinhas aqui. Se tiver se for um momento positivo, que é esse caso aqui, e a linha neutra estiver na mesa, então calcula como se fosse apenas uma seção retangular aqui. Se não, calcula as duas parcelas aí. Perfeito? Beleza? Outro exercício aqui, eu aumentei o momento, né, para 10.000 aqui, para que vocês brinquem com essa seção aí. Certo? Bom, por hoje terminamos aqui o assunto de viga T, tá certo? Mais um assunto interessante. Coloquei os exercícios aqui eu estou falando mais rápido, né? A gente não está detalhando muita coisa. Se tiver dúvida, estaremos à disposição. Ok? Obrigado aí, vamos até a próxima aula, se Deus quiser.